Olá, tudo bem? E o tema de hoje é Eu não resisto ao doce. Então, se você não resiste ao doce, ao brigadeiro, ao sorvete, ao bolo, à pizza, se você vive dizendo isso pra você, então fica aqui que esse vídeo é pra você. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lourenço. Eu sou médica especialista em comportamento alimentar e medicina do estilo de vida. Eu ajudo mulheres a reprogramarem sua mente e seu corpo, fazendo eles agirem a seu favor, emagrecendo assim de forma leve e saudável. Então vamos ao tema de hoje, muito pedido. Eu não resisto ao doce. Você já disse isso para você? Então hoje eu vou falar aqui alguns fatores relacionados a essa frase tão dita, tão utilizada. Como é que a gente pode fazer para lidar com isso, para reverter esse jogo a seu favor? Que é isso que a gente quer aqui, colocar o seu corpo e a sua mente para agir ao seu favor e não mais perder para um doce, para um pão, para um sorvete. Você não merece isso, você merece muito mais do que isso, né? Então agora eu vou abordar vários tópicos relacionados a essa frase, a esse comportamento de não resistir ao doce. Mas antes disso, se você não me segue, se inscreva aqui no canal para mais conteúdo sobre emagrecimento, medicina do estilo de vida, de como mudar a mentalidade, mudar seus hábitos, fazer seu corpo somente agir a seu favor. Então nós vamos começar primeiro pelo fator comportamental. Ele é fundamental. Diversos estudos mostram que a principal causa de ganho de peso, de falha de dieta, de reganho de peso é o fator comportamental. Não são as dietas em si, porque não é sobre o que você coloca na sua boca, é sobre o que passa na sua mente. Então, é como você se relaciona com o alimento, é como você se relaciona com você e como você se relaciona com os outros. O que te engorda não é comer comida de verdade, quando você sente fome, porque sua barriga está roncando. Não. O que te engorda é a fome emocional. É quando você come porque está entediado, porque está estressado, porque você já comeu um pouquinho, então deixa comer mais. Ah, já que eu comi errado, deixa eu comer de novo. É o dia do lixo. Então, tem muito mais a ver com o comportamento do que com o alimento. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse primeiro fator. Então, primeiro, quando você diz eu não resisto ao doce, olha como é que você está esvaziando a sua responsabilidade dando para o doce. Eu não resisto ao doce. Ah, foi a pizza que meu marido trouxe. Ah, é o churrasco do final de semana. É o aniversário de criança. Está reparando que você coloca a culpa nas outras coisas, nas outras pessoas, para tirar a culpa de você, porque fica mais fácil você cometer aquele comportamento, você fazer aquele comportamento, achando que aquilo independe de você, que aquilo não é responsabilidade sua. Só que o que acontece quando você tira a sua responsabilidade? Você também tira o seu poder de resolução. Então pensa bem, quando você fala eu não resisto ao doce, olha o poder que você está dando para o alimento. Você é um ser vivo, com pensamentos, com sentimentos, com poder de escolha, poder de decisão. O doce é um objeto inanimado. E olha só, você fala, eu não resisto ao doce. Olha o poder que você está dando para ele e esvaziando o seu poder de escolha. Olha como é que você fica numa posição de inferioridade em relação ao alimento, como se ele te controlasse. E não é bem assim. Na verdade, quando você tira a sua responsabilidade, você tira o seu poder de decisão. Uma outra coisa muito importante a ser considerada aqui no fator comportamental é o fato de considerar esse alimento proibido. Então, quando você considera o doce proibido, eu não posso comer doce, eu não posso comer isso, ai meu Deus do céu. Você já percebeu que tudo que é proibido é mais desejado? Então, quando você pensa, eu não posso comer o doce, no que você fica pensando? Seu pensamento muda de foco? Você acaba pensando muito no doce, porque você gera um hiperfoco em relação àquele alimento. Ah, não, eu não posso comer esse doce, né? Não, eu como amanhã. Não, deixa eu deixar para o final de semana. Ah, não, mas eu não posso, deixa eu sair de perto. Já reparou? Então, seu pensamento fica girando em torno daquele alimento. Olha o poder que você coloca nele. Então, em vez de pensar assim, não, eu não quero comer o doce, eu escolho não comer agora. Não, eu não resisto. Aí deixa eu sair de perto, o doce me controla. Vê a diferença de comportamento? Então, o que a gente pode fazer, para agir aqui nesse fator comportamental? Primeiro, assuma a responsabilidade. Sim, o que você coloca na sua boca é responsabilidade sua. Então, uma vez que você assume essa culpa, essa responsabilidade, você assume também o poder de escolha, de decisão, de controle. Olha como isso é muito mais empoderador. Olha como é que você retoma
o controle da sua vida. Então, não é uma imposição, é uma escolha. Então, eu escolho não comer o doce. Então, não pensa, eu não posso comer o doce, eu não resisto ao doce. Eu posso, mas eu quero agora? Eu posso, mas eu posso esperar um momento mais oportuno, tipo o final de semana? Eu posso, mas eu escolho não comer. E eu escolho comer no momento que eu desejar. Então, traga essa responsabilidade e esse poder para você. Uma segunda coisa, mude o foco. Então, em vez de ficar pensando, no doce, o doce, o doce, não. Escolha pensar em outra coisa. O que eu posso fazer agora que vai me gerar prazer, que não é o doce, que não é esse alimento? E mude o foco, mude o pensamento. Vou fazer exercício. Eu vou ler um livro. Eu vou passear, eu vou caminhar na praia. Então, mude o foco. Então, assuma a responsabilidade e o controle, a escolha é sua. E mude o foco. Desse jeito fica mais simples atuar nesse fator comportamental. Outra coisa importante a se considerar aí no fator comportamental é porque eu não resisto ao doce, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho vergonha na cara. Todas essas frases que você cresceu dizendo para você, que você repete várias vezes, elas acabam se tornando o quê? Suas crenças. E o que são essas crenças? O que são essas crenças? São pensamentos que você tem de forma repetida, são coisas que você viu, ouviu ou sentiu, que você fica repetindo para você e que acaba se tornando uma verdade absoluta para você, mas que não são, elas são crenças. Então anote essas crenças que você tem em relação a esse determinado alimento e traga elas para o positivo. Então, eu não resisto ao doce, pode anotar num papelzinho mesmo, eu não resisto ao doce? Eu resisto sim ao doce. Eu sou forte e como quando eu escolho. Então, reescreva essas crenças de forma positiva e leia elas pelo menos uma vez por dia ali, durante uns 21 dias. Porque lembra, você vem repetindo isso para você ao longo de muitos anos. Então, para desfazer e refazer uma crença, ela tem que ser repetida algumas vezes ou ela tem que ter um forte impacto emocional. Então, coloque emoção naquilo ali. Então, se eu comer o doce, o que vai acontecer comigo? E pensa na pior consequência. Então, você traz esse impacto emocional e faz isso repetidas vezes. Então, leia para você essas crenças de forma positiva ali durante pelo menos umas 3 semanas. E troque essas crenças. Existem alguns outros fatores associados a essa necessidade de comer determinado alimento, principalmente os doces e carboidratos refinados, já viu? Porque assim, você não tem aquela vontade enlouquecedora de comer brócolis, de comer alface, e nem isso vai te engordar. Eu não conheço ninguém que tenha tido um ataque de compulsão alimentar por alface ou por brócolis. Normalmente são por esses alimentos mais hiperpalatáveis. Por quê? Porque eles geram dopamina, né? Esses alimentos, quando entram no nosso corpo, tanto os carboidratos refinados quanto os açúcares, eles viram açúcar. Então, tanto os doces quanto esses carboidratos refinados, eles se tornam açúcar. Então, assim que eles entram no nosso corpo e a gente absorve isso, nosso pâncreas ele tem que produzir insulina para carrear esse açúcar para dentro das nossas células. Esse açúcar, esse carboidrato refinado que entra, ele é rapidamente absorvido. Então, ele gera energia de forma rápida para o nosso cérebro e ele gera um pico de dopamina, né, que é aquele hormônio do prazer, da satisfação. Por isso que é tão agradável para você comer doce, porque ele gera dopamina para o seu cérebro e gera de forma rápida, porque essa é a forma mais rápida e fácil que você conhece de gerar essa dopamina, esse hormônio do prazer. Desde criança você foi educado dessa forma. Então lembra, ele se machucou, dá um pirulitinho que passa. Ou então, tá chorando? Dá um docinho. Então você foi educado desde pequeno a utilizar esses alimentos hiperpalatáveis para quê? Para compensar algum sentimento ruim, ou uma dor, ou tédio, ou desconforto, né? Ou ansiedade, ou estresse. Então, desde pequeno você vem aprendendo a utilizar o alimento como forma de gerar essa dopamina de forma rápida e fácil. Então, é a forma que você conhece, é a forma que seu cérebro conhece. Então, ele vai te pedir outra coisa? Não. Ele conhece aquele caminho ali. Aquilo para ele já é conhecido. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Descobrir outras formas de gerar dopamina sem que seja através do alimento. Então, pense em outras coisas que te dão prazer. Então, um bom livro, um filme, um passeio, um papo com os amigos, um chamego com o seu companheiro,
sabe, brincar com seus filhos. Então pense em outras maneiras que te gerem esse prazer, essa dopamina, sem ser o alimento. Então ensine o seu cérebro a desassociar o alimento dos seus sentimentos. Então está ali entediado, precisa de uma compensação, ansioso, quer uma recompensa? Faça alguma outra atividade que te dê prazer, sem ser o alimento. No início, isso é mais desafiador. Pode ser mais difícil, porque é a forma mais rápida e prática que ele conhece, lembra? Mas conforme você vai educando o seu cérebro a fazer isso, da primeira vez vai ser difícil. Na segunda, um pouco menos difícil. Na terceira, ele, peraí, tem outras formas que são melhores e que não me causam mal. E assim, conforme você vai treinando ele vai se reeducando por essas novas formas de gerar prazer sem ser o alimento. Um outro fator que te leva a essa vontade contínua de buscar pelo doce é a alta ingestão de carboidratos refinados e doces. Então, quanto mais você come o doce, quanto mais você come esses carboidratos refinados, mais você quer comer. Por quê? Lembra que eu te falei que ele faz aquele pico de glicose, aquele pico de insulina e, consequentemente, faz um pico de dopamina? Só que isso sobe rápido, ele é rapidamente absorvido, ele dá aquela energia rápida para o cérebro, só que ele cai rápido também. Então, o que acontece? Seu cérebro, ganhou aquela dopamina ali, ficou feliz, ficou alegre, ficou motivado. Só que rapidamente ele cai, e cai bruscamente. Então você fala, meu Deus, eu quero aquela sensação, volta, volta, volta. Então o que acontece? Você vai e come de novo e dá aquele pico de novo. Só que aí baixa aquela sensação de novo. Então você acaba fazendo esse zigue-zague, porque isso sobe rapidamente, só que cai rapidamente e dá aquela sensação de desânimo. E aí você quer mais dessa sensação. Por isso que você fica buscando continuamente por esses alimentos. Só que quanto mais você come, mais você tem vontade de comer. É um ciclo vicioso. Então, para acabar com isso, em algum momento, você tem que interromper esse ciclo vicioso. Então, o que você pode fazer para agir aqui nesse fator alimentar? Então, reduzir o consumo desses carboidratos refinados e reduzir o consumo desses produtos ricos em açúcar. Então, quando eu falo rico em açúcar, não é só o doce, não. Esses produtos ultraprocessados, esses biscoitinhos, barrinhas, bolo, eles têm açúcar na composição. Vários desses biscoitos de pacotinho que são salgados possuem sim açúcar na composição, principalmente para viciar esse paladar, para dar essa sensação boa para o cérebro. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Então evite esses produtos ultraprocessados, ricos em açúcar e ricos em carboidratos refinados. Quanto menos você consumir deles, menos você terá vontade de consumir. O que te ajuda também é que quando for ingerir carboidratos nas suas refeições, coma eles junto com proteínas, fibras e gorduras. Por quê? Esse carboidrato vai ser absorvido mais lentamente, não vai fazer esse pico súbito que dá essa queda súbita. Então ele vai sendo absorvido mais lentamente, evitando esse pico de glicose, esse pico de insulina. Então associe os carboidratos que você come no seu dia a dia a proteínas, gorduras e fibras. E evite esses carboidratos refinados, produtos ultraprocessados e ricos em açúcar. Uma outra coisa importante também é educar o seu paladar para alimentos que não sejam só doces e salgados. Então, os amargos, os azedos. Então, chupe um limãozinho ali de vez em quando. Você pode pingar umas gotinhas de própolis com água na língua, só para você sentir esse gostinho amargo e azedo. Pode tomar o seu café sem açúcar. Tente beber os sucos e essas bebidas que você normalmente colocaria açúcar, tente reduzindo esse açúcar e trazendo para o paladar natural. Então volte o seu paladar para o mais natural possível e inclua nele alimentos amargos e azedos. Isso vai ajudar muito. Um outro fator a ser levado em consideração também é a inflamação do seu intestino. Uma vez que o seu intestino está mais inflamado, ou seja, que novamente, que você come esses produtos ultraprocessados, açúcar, carboidrato refinado, você acaba fazendo o quê? Uma disbiose. Então, as bactérias boas do intestino, elas começam a morrer e as bactérias ruins do intestino começam a se proliferar. E aí, o que acontece com isso quando a gente tem essa disbiose? Vários hormônios são produzidos no nosso intestino. Então, cerca de 90 a 95% da serotonina, que é seu hormônio ali da alegria, né, aquele neurotransmissor da alegria, e a dopamina, parte da dopamina, 70% da dopamina, ela é produzido no seu intestino, pela microbiota e pelo intestino. Então, o que acontece? Às vezes você está desanimado, com a sensação de estar mais depressivo, mais ansioso, porque os seus hormônios, serotonina e dopamina, estão baixos. Mas por quê? Porque você está matando essas bactérias boas, comendo esses alimentos ruins. E aí o que acontece?
você acaba comendo mais desses alimentos justamente para substituir, para tentar repor essa serotonina e a dopamina que você não está produzindo, porque come esses alimentos. Olha lá o ciclo vicioso de novo. Então, ou seja, esses alimentos ruins, eles matam as bactérias que produzem os seus hormônios. Mas aí você se sente em falta desses hormônios e acaba procurando justamente no açúcar e nesses alimentos gerar esse prazer que seria normalmente produzido se seu intestino estivesse funcionando bem. Então, o que fazer aqui? Fazer uma dieta amiga do intestino. Então, comer mais alimentos de verdade, o descascar mais e o desempacotar menos. Então, buscar comer alimentos prebióticos, probióticos. Então, ali, kombucha, kefir, o iogurte é bom para o intestino. Alimentos ricos em fibras são bons para o intestino. Se hidratar bem. Alimentos com potencial antioxidante, como cúrcuma, gengibre, cacau, canela. Então, alimentos de verdade alimentam essas bactérias boas. E aí o que acontece? Uma vez que essas bactérias boas começam a proliferar, as ruins vão morrendo, porque você não vai dando os alimentos delas, que são aqueles alimentos ruins. Então elas começam a morrer e essas boas começam a se multiplicar. E aí o que elas fazem? Produzem os hormônios que você precisa justamente para melhorar o seu humor, melhorar essa sensação de prazer e de alegria e não descontar suas emoções na comida. Vê que assim, o organismo ele é perfeito, né? Ele funciona perfeitamente. A gente que acaba dando umas pancadas nele que ele não precisa, né? Mas a parte boa é sim, você sempre pode mudar, você sempre pode recomeçar, né? Então, o dia de recomeçar é hoje, entendeu? Esquece o passado, não fica remoendo, então comece a partir de agora. Então é o descascar mais, desempacotar menos, se hidratar bem, alimentação rica em fibras, em alimentos de verdade, evitando produtos alimentícios que fazem mal para o seu intestino. Por último, e não menos importante, sono de qualidade. Sim, é fundamental. Então, uma vez que você não tem um sono ou quantitativo ou qualitativamente satisfatório, ou seja, o ideal é dormir ali de 7 a 9 horas, mas aquele sono reconstrutor, né, que se acorde bem. Então, uma vez que você não tem um sono adequado, já reparou que no dia seguinte você come mais besteiras, você está cansado, você está se arrastando, né? Está aquela sensação de exaustão? Isso acontece realmente. Durante o sono você descansa, mas seu organismo não. Ele faz uma faxina metabólica e ele faz uma regulação hormonal. Então tem vários hormônios que são produzidos e outros que são regulados. Então uma vez que isso não aconteça, acontece uma bagunça dentro do seu corpo. Então você aumenta o cortisol, diminui o GH, pode aumentar a insulina, diminui os hormônios tiroidianos, diminui os hormônios sexuais. Então você pode ter mais infecções, você pode ter redução da libido. Né? Você não consegue construir massa muscular, você não consegue preservar sua massa óssea. Você tem mais fome, sim, e mais fome por alimentos porcaria, né? Por mais besteiras. Você acaba buscando nessas besteiras a compensação por essa desregulação hormonal. Então, dormir bem, 7 a 9 horas, em ambiente silencioso, escuro, calmo, sem telas, né? Sem celular, sem televisão. Então, busque sempre por esse sono de qualidade. A gente acha que é besteira, né? O sono assim, ele é pouco valorizado, mas ele é fundamental, fundamental. Já viram aqueles programas de televisão, quando as pessoas ficam vários dias sem dormir, o que acontece no final? Então assim, uma pessoa inclusive desenvolve problemas cardiovasculares, né? Maior chance de infarto, de pressão alta, de diabetes, por falta de sono. Então busque ter um sono de qualidade, busque melhorar seu sono. Então, gente, são esses fatores, olha, comportamental, alimentar, saúde intestinal e o sono. Então, tente regular, eu sei que eu falei aqui vários fatores, mas reveja esses vídeos, haja sobre esses fatores. Você vai ver que essa sua vontade de comer doce, de descontar suas emoções na comida, de buscar o conforto nesses alimentos mais hiperpalatáveis, vai reduzir em muito. Eu quero que você faça isso e depois me diga aqui embaixo o resultado. Então, se fez sentido para você, deixa um like aí no vídeo, indique esse canal, indique esse vídeo para os seus amigos que precisam também conhecer essas informações poderosas, informações dadas de forma responsável, de forma séria e com conteúdo embasado, por uma profissional que sabe sim o que está falando. Então agora chega, vamos mudar esse comportamento. Chega de eu não resisto ao doce, ao pão e à pizza. Agora eu resisto sim, eu controlo as minhas vontades.
Sou eu que decido. Quando eu quiser comer, eu como. Eu posso, mas eu não quero. Eu não sou proibida. Eu escolho quando comer. De forma consciente, congruente com a vida que eu quero ter e com o corpo que eu quero ter. Então, a partir de agora, a responsabilidade e o controle da sua vida são seus, de mais ninguém.